Muito bem, boa noite a todos. Hoje eu vou dar a minha terceira aula do curso de Patologia Renal do ano de 2025. Os tópicos que serão abordados hoje serão, primeiramente, a nefropatia por IgA, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o comprometimento glomerular relacionado a infecções, com maior ênfase a glomerulonefrite pós-infecciosa. Iniciando sobre a nefropatia por IgA. Qual é a definição, certo? Qual é a definição patológica para o diagnóstico de nefropatia por IgA? É uma doença glomerular que pode se apresentar com vários padrões morfológicos, cujo diagnóstico será confirmado pela imunofluorescência. O que define o diagnóstico de nefropatia por IgA é a deposição dominante ou codominante de IgA, ou seja, uma marcação de IgA que seja pelo menos igual, mas que geralmente é mais forte do que os demais marcadores, imunoglobulinas e fatores do complemento. A nefropatia por IgA tem a sua patogênese relacionada a uma combinação de predisposição genética e estímulos ambientais. Na patogênese, está diretamente envolvida a produção de uma IgA anômala, uma IgA com deficiência de galactose. Essa produção geralmente vai acontecer em algum epitélio mucoso, da orofaringe ou então do epitélio do tecido linfóide associado à mucosa nas vias aéreas ou gastrointestinal. Essa produção de uma IgA anômala vai levar à produção de autoanticorpos anti-IgA. A partir daí serão formados complexos antígeno-anticorpo, ou seja, imunocomplexos, que vão se depositar principalmente no compartimento mesangial. Após essa deposição, haverá ativação do sistema do complemento e um possível recrutamento de células inflamatórias que vai culminar com a nefropatia por IgA. A nefropatia por IgA ela pode ser primária, quando eu não consigo encontrar uma causa evidente, ou secundária. A nefropatia por IgA secundária pode guardar relação com hepatopatias, pacientes cirróticos ou com outras doenças hepáticas em fase menor de cronicidade, doenças inflamatórias crônicas como a doença de Crohn, a síndrome de Sjögren, a doença celíaca, dentre outras condições que podem levar à produção de uma IgA anômala com formação posterior de imunocomplexos e deposição no compartimento glomerular. Apresentação clínica da nefropatia por IgA, eu creio que vocês saibam melhor do que eu. A principal apresentação clínica é na forma de hematúria, pode ser uma microhematúria ou uma macrohematúria. Essa hematúria geralmente é uma hematúria intermitente, que pode estar relacionada a um pródromo infeccioso. Em alguns pacientes pode haver uma proteinúria mais acentuada na parte nefrótica, um componente de podostopatia mais acentuado, dor abdominal, no caso da vasculite por IgA, doença renal crônica, quando o diagnóstico histológico demora mais tempo para ser realizado, e até mesmo alguns casos de microangiopatia trombótica, que podem estar associados à nefropatia por IgA. Mas, no geral, é uma microangiopatia trombótica limitada ao rim, sem cursar com as manifestações sistêmicas comumente associadas a outras causas de MAT. Aqui a gente tem um esquema mostrando os principais elementos da fisiopatologia. Então, eu tenho uma predisposição genética associada a algum gatilho, algum trigger, que vai levar a uma desregulação imunológica, com consequente produção da IgA1 com deficiência de galactose. Concomitantemente, serão formados os autoanticorpos contra essa IgA e a deposição principalmente no mesângio, que vai contar com a ativação do sistema complemento e, posteriormente,
recrutamento de células inflamatórias, lesão celular, proteinúria e esclerose. E em estágios mais tardios, a doença renal crônica. Aqui é o mesmo esquema da mesma referência, mostrando que a localização preferencial da deposição desses imunocomplexos é entre as alças capilares, ou seja, no mesângio. Tanto que a alteração mais comumente observada na nefropatia por IgA ao exame de microscopia óptica é a proliferação mesangial. Contudo, a produção de mediadores inflamatórios pode comprometer a função podocitária, pode comprometer também a função tubular, pode levar ao aumento da produção de colágeno, principalmente mediado pelo TGF-beta, e ao recrutamento de células inflamatórias. Ou seja, vários padrões morfológicos, vários mecanismos fisiopatológicos de lesão podem estar associados a uma nefropatia por IgA. Agora, falando mais um pouquinho sobre as alterações histopatológicas. Qual é o padrão de microscopia óptica que eu vou observar na nefropatia por IgA? Qualquer padrão. O que vai definir a nefropatia por IgA é a imunofluorescência. Porém, o achado mais comumente observado é a chamada hipercelularidade mesangial ou proliferação mesangial, ou seja, quando eu encontro mais de 3 células por eixo mesangial e que isso comprometa a maior parte dos glomérulos avaliados no material. Além disso, ela pode se manifestar com lesões de esclerose segmentar, com hipercelularidade endocapilar e infiltração leucocitária, crescentes em casos menos comum, mas pode haver essa manifestação, e até mesmo com histologia normal. Isso a gente vê mais na doença inicial, principalmente na faixa etária pediátrica. Nos túbulos, eu vou observar os cilindros hemáticos, que estarão associados à manifestação laboratorial principal, que é de hematúria. Inclusive, tem papel na fisiopatologia, porque podem levar a uma obstrução tubular, com lesão tubular aguda associada, geralmente reversível. No interstício, uma inflamação intersticial geralmente leve. E nos vasos, numa menor porcentagem dos casos, eu posso ter deposição de IgA, que pode levar a duas manifestações principais, ou a uma vasculite com necrose da parede vascular, ou a uma microangiopatia trombótica, uma lesão endotelial. Aqui algumas imagens de microscopia óptica de pacientes com diagnóstico de nefropatia por IgA. À esquerda, no canto superior, um glomérulo dentro dos padrões da normalidade, a microscopia óptica. Aqui no canto inferior, um glomérulo já em fase de cronicidade, com uma sinéquia, uma lesão de esclerose segmentar. A diferença dessa sinéquia para a sinéquia de uma GESF é na imunofluorescência. Na GESF eu tenho depósitos, eu posso ter deposição de IgA, mas ela é muito leve, predomina IgM. Enquanto na nefropatia por IgA eu tenho predominância dessa imunoglobulina. E aqui à direita, mostrando o aumento do número de células no compartimento mesangial. Então, mesmo fora do círculo, eu consigo observar eixos mesangiais com mais de 3 células. Lembrar que a gente conta as células pelos seus núcleos, que são os pontos arroxeados, os pontos basofílicos. E aqui, um outro glomérulo já com mais cronicidade. À esquerda, uma sinéquia, uma lesão de esclerose segmentar, e à direita, a proliferação mesangial. Aqui uma lesão já mais agressiva, uma crescente. Vejam, eu tenho aqui a coloração de prata mostrando uma ruptura da cápsula de Bowman, a perda do revestimento capsular aqui em mais de um ponto, e aqui uma proliferação fibrocelular, ou seja, com colágeno e também com células, que perfaz cerca de 50% da circunferência glomerular. E aqui uma outra alteração que indica uma atividade inflamatória, que é a oclusão de alças com infiltrado leucocitário e alterações reativas endoteliais. Aqui na imagem eu estou apontando para vocês um polimorfonuclear, um neutrófilo
no interior da alça capilar glomerular. No compartimento tubular, eu posso observar os cilindros hemáticos. Vejam, eu observo hemácias que estão se amoldando ao lúmen do túbulo, porque o patologista pode se deparar com hemácias no túbulo e isso ser decorrente da biópsia, que gera algum sangramento. Mas, no geral, quando é um acidente de punção, as hemácias não se amoldam ao formato do túbulo. Quando eu tenho esse amoldamento, eu favoreço que sejam realmente cilindros hemáticos e aqui também túbulos atróficos. A nefropatia por IgA, ela deve ser classificada segundo a classificação de Oxford, o chamado MEST-C, que avalia 5 parâmetros morfológicos. A hipercelularidade mesangial, aqui a gente tem a definição e como é classificado. Eu falo que é uma hipercelularidade mesangial significativa quando mais de 50% dos glomérulos mostram essa alteração. Hipercelularidade endocapilar, que nada mais é do que a proliferação de células endoteliais e também infiltração inflamatória. Qualquer glomérulo, se eu tiver 30 glomérulos e um estiver presente, eu classifico como é 1 e não é 0. Esclerose segmentar, que é aquela lesão de sinéquia, podendo haver alterações podocitárias reativas, eu coloco S1, se eu já tiver em apenas um glomérulo. Atrofia tubular e fibrose, eu tenho T0, T1 e T2, eu preciso de pelo menos 25% do córtex com atrofia tubular e fibrose para graduar como T1 e mais de 50% para graduar como T2. E as crescentes, que foram introduzidas mais recentemente, esse parâmetro, tanto que ele é MEST-C, M de mesanjo, E de endocapilar, S de esclerose, do inglês, T de atrofia tubular e o C de crescente. E eu graduo em C0, C1 ou C2. Lembrar que eu não graduo crescentes fibrosas, apenas crescentes celulares e fibrocelulares. O diagnóstico é fechado pela imunofluorescência. Eu tenho uma deposição de IgA que geralmente é de 3 ou 4 cruzes e ela pode coexistir com outras imunoglobulinas. Essa deposição é predominante no mesanjo e eu posso ter outras imunoglobulinas e principalmente C3 em 90% dos casos. A eletrônica, ela não define o diagnóstico de nefropatia por IgA. Eu preciso da imunofluorescência. Esse diagnóstico é imunológico. Não é um diagnóstico ultraestrutural. Lembrem-se, tem diagnósticos que eu faço na microscopia óptica, como, por exemplo, uma crescente. Tem diagnóstico de imunofluorescência, como uma IgA, e diagnóstico de microscopia eletrônica. Mas a microscopia eletrônica é útil para verificar outras lesões associadas, como, por exemplo, podocitopatia, e também a localização dos depósitos eletrondensos. Na nefropatia por IgA, eles são mais mesangiais. E em alguns diagnósticos diferenciais, como na pós-infecciosa com predomínio de IgA, eles tendem a ser mais subepiteliais. Aqui é a imagem clássica da imunofluorescência da IgA. Vejam, uma deposição de IgA de moderada a forte intensidade, com padrão granular, ocupando principalmente o mesângio. Eu também tenho um comprometimento segmentar das alças, mas é um padrão de deposição principalmente mesangial. E aqui uma imagem de um painel completo de imunofluorescência. Vejam, IgA predomina, eu posso ter IgG, eu posso ter IgM, aqui bem fraquinho, mas o IgA predomina. C1 que geralmente é negativo, raras vezes ele é positivo segmentar. C3, ele é intenso, porém ele ainda é menos intenso do que IgA, e tem marcação policlonal, kappa e lambda. Mas, no geral, isso não é incomum, o lambda é um pouco mais forte do que o kappa. Aqui, uma bela imagem de microscopia eletrônica. Vocês estão vendo essa deposição eletrondensa no mesângio. Vejam,
eu estou circulando aqui com a minha seta uma alça capilar, eu tenho um depósito subendotelial que pode acontecer na nefropatia por IgA também, está mais associada à hipercelularidade endocapilar, mas o padrão é principalmente de deposição mesangial. Aqui, novamente, um outro glomérulo, onde a gente observa os depósitos eletrondensos entre as alças capilares. Aqui, inclusive, a gente observa um podócito com algum apagamento de pedicélios, mas não chega a ser uma podocitopatia franca. E aqui eu tenho a deposição subendotelial e também mesangial, assim como eu observo nessa outra imagem, essa deposição eletrondensa indicativa de imunocomplexos. Diagnósticos diferenciais. Toda marcação para IgA vai ser uma nefropatia por IgA? Não necessariamente. Um dos principais diagnósticos é a púrpura de Renox-Schönlein, também chamada vasculite por IgA, que é mais comum na faixa etária pediátrica, está mais associada a púrpuras cutâneas e dor abdominal. O quadro histológico pode ser o mesmo, mas geralmente na púrpura de Renox-Schönlein eu tenho mais marcação em alça e mais atividade proliferativa, podendo haver crescentes. O lúpus, eu posso ter uma marcação para IgA forte no lúpus, mas no lúpus também tem muito C1q e o IgG geralmente é predominante. Sobre a glomerulonefrite pós-infecciosa IgA dominante, eu vou falar no final dessa aula com mais detalhes. A deposição de IgA pode estar presente em pacientes com HIV, inclusive na nefropatia associada ao HIV, mas o padrão é mais de uma glomerulopatia colapsante, que não é o padrão mais comum da nefropatia por IgA. Pacientes hepatopatas podem apresentar uma IgA secundária, chamada glomerulosclerose hepática, porém os glomérulos são razoavelmente preservados e a deposição de IgA é fraca e tem pouco C3. Em cerca de 4%, isso por meio de estudos de necrópsia, mostraram que 4% de rins outrora considerados saudáveis, eu posso encontrar alguma deposição de IgA. Isso não necessariamente indica uma doença. Isso pode ser observado em biópsias de paciente transplantado, que fazem imunofluorescência e tem ali uma cruz de IgA e eles não têm quadro clínico, nenhum antecedente. Lembrar que eu posso ter uma sobreposição de podocitopatia como lesão mínima, como doença de lesão mínima com nefropatia por IgA. Eu tenho o quadro histológico da microscopia óptica do glomérulo normal, mas eu tenho positividade para IgA em imunofluorescência. Ainda não está bem claro se são duas entidades sobrepostas ou se é uma nefropatia por IgA que, por alguma razão, cursa com mais lesão podocitária. E a glomerulosclerose segmentar e focal, que pode ter uma deposição fraca de IgA, porém o IgM é mais forte e o contrário acontece na nefropatia por IgA tradicional. Dito isso, eu vou passar para a segunda parte da aula e falar sobre as glomerulopatias relacionadas à infecção. Vejam que eu não estou falando de glomerulonefrite pós-infecciosa. Glomerulonefrite pós-infecciosa é um exemplo de glomerulopatia relacionada à infecção, mas existem várias outras infecções que podem cursar com dano glomerular e vários outros padrões morfológicos que não o da GNDA em si. A patogênese pode envolver infecção direta, ou seja, o paciente tem uma infecção em outro órgão, outro sítio, e ela se dissemina por via hematogênica para os glomérulos. Isso é pouco comum, mas a gente tem que suspeitar em pacientes transplantados que são imunossuprimidos e podem apresentar glomerulonefrite necrotizante com o próprio agente infeccioso detectado naquele glomérulo. Pode ser um fungo, pode ser uma micobactéria, mas não é um quadro tão comum. O mais comum é um mecanismo por deposição ou formação in situ de imunocomplexos, que vai levar ao quadro da GNDA. Lembrar que algumas doenças, como as hepatites B, principalmente a hepatite C, também menos comumente o calazar, a endocardite, podem levar a crioglobulinemia. Temos algumas infecções que podem levar a um quadro de vasculite. Também algumas toxinas que podem cursar com lesão glomerular. O melhor
exemplo, é a Shiga toxina da E. coli, relacionada à síndrome hemolítica urêmica, e deposição de fibrilas, que podem estar associadas à hepatite C, por exemplo, e amiloide, que pode ser consequência de infecções crônicas persistentes como tuberculose, como esquistossomose, como hanseníase na forma vexoviana, dentre outras infecções. E os vários padrões morfológicos. É óbvio que a gente sempre vai pensar primeiro na clássica GNDA, sobre a qual eu vou falar melhor nos próximos slides. Uma glomerulonefrite exudativa, aguda, rica em neutrófilos. Porém, eu também posso ter crescentes. Essas crescentes podem estar relacionadas a uma GNDA típica, ou a outros agentes, não necessariamente infecção por estrepto, a infecção por estáfilo nos idosos pode levar a crescentes. Eu posso ter também uma membranosa, a membranosa guarda relação com infecções, como hepatite B, como hepatite C, e com a sífilis, por exemplo. Eu posso ter um quadro de glomerulopatia colapsante, aí a gente logo vai lembrar do vírus da imunodeficiência humana, do HIV, embora parvovírus também possa estar relacionado. Eu posso ter uma crio com seus microtrombos e seu padrão membrano proliferativo. A infecção que a gente deve lembrar logo de cara é a hepatite C. Eu posso ter necrose fibrinoide, inclusive com produção de ANCA. Isso pode estar associado em alguns casos de glomerulonefrite relacionada à endocardite. Microangiopatia trombótica, a gente lembra de urêmica, mas agentes virais como o EBV, como o CMV também podem estar relacionadas à infecção. No caso do amiloide, é um amiloide A, relacionado a doenças inflamatórias crônicas. Mas nós vamos entrar em maiores detalhes sobre as glomerulonefrites relacionadas à infecção bacteriana, que basicamente ela é dividida em dois grupos. A glomerulonefrite pós-estreptocóxica, que é o modelo pelo qual a gente ensina e estuda a glomerulonefrite pós-infecciosa, geralmente relacionada a uma infecção de orofaringe ou uma infecção cutânea por estreptococcus. Nos idosos, eu devo pensar também na glomerulonefrite relacionada ao estáfilo, que está mais relacionada à deposição de IgA no glomérulo. E eu tenho também outras infecções, geralmente persistentes, crônicas, que podem levar a glomerulonefrite, como endocardite, a nefrite do Shunt, que vai se manifestar com um padrão membrano proliferativo e mais deposição de IgM, relacionado a catéteres venosos infectados e a abscessos viscerais. Vamos então falar do clássico primeiro, glomerulonefrite pós-infecciosa. Como o próprio nome diz, é uma inflamação aguda glomerular que vai surgir cerca de 15, 20 dias após uma infecção estreptocóxica, em especial por cepas nefritogênicas, que vão levar à deposição e à formação in situ de imunocomplexos nos glomérulos, suscitando ativação do sistema complemento e uma densa infiltração, principalmente de neutrófilos, que culminará em uma glomerulonefrite, geralmente com uma evolução mais branda e com tendência a ser autolimitada. Isso nas crianças, o quadro clássico. Porém, nos adultos, o quadro pode ser mais grave e mais atípico. Aqui a fisiopatologia, mostrando o papel central desses imunocomplexos e de outros mediadores que acabam por suscitar o recrutamento de neutrófilos, ativação do complemento e, posteriormente, a deposição destes imunocomplexos sobre a membrana basal. São chamados RAMPs, são depósitos subepiteliais. Eles ficam acima da membrana basal, mais ou menos entre a membrana basal e o podócito. A principal marcação na imunofluorescência é para C3 e aqui o aspecto de microscopia óptica da GNDA. Então, padrão morfológico,
Tanto que a gente chama de... a gente utiliza GNDA como sinônimo de pós-infecciosa. GNDA é um padrão morfológico, glomerulonefrite difusa aguda, ou seja, todos os glomérulos com difusa infiltração neutrofílica e hipercelularidade endocapilar. Porém, eu posso ter apenas proliferação mesangial, principalmente quando o caso já estiver em resolução, a presença de crescentes em menos de 5% dos casos, certo? Essa crescentes presentes em 25% dos casos é para os mais atípicos, que não necessariamente após estreptocóxica. Eu posso ter um padrão membrano proliferativo, mas quando eu observo isso, eu tenho que pensar em outros agentes, ou que esse paciente tem uma desregulação da via alternativa do complemento, ou pela deficiência de algum fator estabilizador da C3 convertase, ou então por algum anticorpo que vai levar a um freio da inibição, ou seja, um estímulo da ativação da via alternativa. É aquele paciente que tem pós-infecciosas de repetição e evolui com uma membrana proliferativa. O clássico da glomerulonefrite pós-infecciosa é IgG e C3. Geralmente o C3 é mais forte que o IgG, isso a depender do estágio da doença. O fato é que o IgG ele tende a ser mais intenso em um estágio mais inicial e o C3 ele tende a persistir por mais tempo, persistindo já quando eu tenho só proliferação mesangial e quadros em resolução. Aqui a imagem de microscopia óptica clássica, neutrófilos difusamente infiltrando, né, as alças capilares, uma hipercelularidade endocapilar com frequentes neutrófilos com comprometimento global e difuso. Aqui uma outra imagem de microscopia óptica, coloração de hematoxilina e eosina, mostrando claramente os neutrófilos com seus núcleos em ferradura, infiltrando as alças capilares glomerulares. Existe uma hipercelularidade endocapilar, ela geralmente é global, ou seja, mais de 50% do glomérulo, porém ela pode ser segmentar nos estágios mais iniciais. O mesângio, ele também tem proliferação, porém essa proliferação ela fica mais evidente na fase de resolução. Aquele quadro mais brando, já em estágio de resolução, eu observo menos infiltração neutrofílica e mais proliferação mesangial. Um outro achado importante são os ramps. Eu posso conseguir vê-los na microscopia óptica, mas eles são mais visualizáveis, mais visíveis na microscopia eletrônica. Aqui o IgG forte, 4 cruzes marcando nas alças, um padrão granular grosseiro, acompanhado pelo C3, também um padrão granular grosseiro, pega a alça e também mesângio, e aqui um quadro mais brando, já em resolução, onde a marcação é predominantemente mesangial. Aqui os ramps visualizáveis na microscopia óptica, são essas pequenas elevações fucsinofílicas que estão sobre as alças capilares, do ladinho aqui de um podócito, por exemplo, e aqui a gente vê na microscopia eletrônica. Eu tenho a membrana basal, eu tenho o depósito elétron denso, formando o ramp, que é o depósito em corcova, e o podócito adjacente com apagamento dos peticélios. Por isso que os pacientes podem apresentar alguma proteinúria e até mesmo na faixa nefrótica em casos atípicos. Agora eu vou falar de glomerulonefrites relacionadas a outras infecções bacterianas, que a gente não usa muito o termo glomerulonefrite pós-infecciosa, porque nesses casos, geralmente o paciente tem a glomerulonefrite e a infecção ela ainda está acontecendo. É mais comum em adultos e idosos e outros sítios de infecção e agentes devem ser investigados. O quadro clínico é variável, porém é mais insidioso, os casos têm mais cronicidade e eu posso ter desde um glomérulo com leve proliferação mesangial até uma glomerulonefrite crescêntica. É mais comum que eu observe outras imunoglobulinas além da própria IgG
E a queda do complemento pode não estar presente, ela está presente em uma quantidade variável de casos. Tem pior prognóstico e a necessidade de biópsia é ainda mais evidente, uma vez que não é o quadro clínico clássico que a gente estuda para pós-infecciosa. Aqui, uma referência bibliográfica mostrando que ela pode estar relacionada a vários agentes, estáfilo, estrepto, micro-organismos atípicos, gram-negativos ou até mesmo agentes virais e também protozoários, em casos mais atípicos. Também pode estar relacionada a micobactérias e o padrão morfológico é bem mais diverso. A fisiopatologia é semelhante, eu digo semelhante porque envolve imunocomplexos que podem se depositar na membrana basal, subendotelial, podem se depositar no mesângio e eles podem ser imunocomplexos circulantes que são depositados nos glomérulos ou acontecer a formação in situ dos imunocomplexos. Vejam aqui que os agentes etiológicos são diversos, mas, no geral, ainda os que predominam são estrepto e, principalmente, estáfilo. E aqui outros agentes menos comuns, como bacilos. Aqui é um artigo sobre glomerulonefrite pós-infecciosa no idoso, mostrando que, nesse grupo, geralmente as infecções são principalmente da pele e do trato respiratório e urinário, o que não é o mais comum na pós-infecciosa clássica, e o agente predominante não é o estrepto, e sim o estáfilo. E vejam que também tem relacionado a E. coli, pseudomonas, acinetobacter, dentre outras etiologias, segundo essa referência. Para ilustrar isso, eu gostaria de colocar aqui um caso clínico de um paciente do HGF, certo? Esse caso foi publicado na revista da SBN, da Sociedade Brasileira. Paciente do sexo feminino de 55 anos, com lesões em membros inferiores associadas à alteração de sensibilidade. Ela tinha o diagnóstico de hanseníase virchoviana e estava em tratamento. Contudo, algumas lesões nos membros inferiores evoluíram com infecção secundária, com lesões bolhosas, dor e hiperemia. E vejam que não era um quadro exatamente agudo, a paciente tinha 2 meses desse quadro e não havia sido tratado ainda de forma eficaz até a sua admissão. Evoluiu com oligúria, dispneia e edema de membros inferiores. À época da biópsia havia 1 semana. Sumário de urina com proteinúria e 3 cruzes de hemoglobina e um aumento acentuado da creatinina. C3 baixo e pesquisa para marcadores autoimunes e sorologias virais negativas. A gente tem que lembrar que a hanseníase virchoviana pode estar associada a uma glomerulopatia, não é o padrão mais comum. Hanseníase virchoviana geralmente vai dar uma nefrite intersticial, porém pode haver uma glomerulonefrite com proliferação mesangial e deposição principalmente de IgM. Porém, ela apresenta sinais de uma infecção secundária. Posteriormente, confirmou-se por cultura da lesão que era uma infecção por Staphylo aureus, uma estafilococcía. Aqui, a imagem de um glomérulo no maçom, vejam, ao contrário da pós-infecciosa clássica, aqui a gente tem um glomérulo crônico, uma crescente fibrosa, um glomérulo ainda hipercelular, mas caminhando para uma esclerose global. Esse achado de cronicidade não é comum na pós-infecciosa clássica, e mais comumente relacionado a glomerulonefrite relacionada à infecção por outros agentes. Aqui, um outro glomérulo na hematoxilina e eosina, uma crescente fibrocelular e um glomérulo hipercelular já caminhando para uma esclerose global, com aumento da deposição de colágeno. A imunofluorescência marcou C3 e IgA. Mas lembrem-se, na IgA clássica, o IgA predomina sobre o C3. Quando eu observo um quadro em que tem IgA, mas o C3 predomina, eu devo investigar clinicamente a possibilidade de que não seja uma nefropatia por IgA, e sim uma glomerulonefrite pós-infecciosa com predomínio de IgA, principalmente se o paciente tiver complemento baixo. E os demais marcadores foram negativos.
A gente conseguiu eletrônica para esse caso à época, ele foi apresentado no Congresso Brasileiro de Patologia, e a microscopia eletrônica mostrou aqui os depósitos eletrondensos, inclusive depósitos eletrondensos subepiteliais, que são os RAMPs. Mas também havia depósitos na membrana, ou seja, os depósitos são predominantemente subepiteliais, mas podem estar presentes em outros compartimentos. Aqui várias imagens de microscopia eletrônica. Essa aqui está demonstrando um grau razoável de apagamento de peticélios e aqui novamente um depósito subepitelial. O diagnóstico foi uma glomerulonefrite com depósito de IgA associado à infecção, que tem maior associação com infecção por Staphylo aureus, é mais comum em pacientes com idade avançada e diabéticos ou outras doenças que levem ao maior risco de infecções cutâneas. O padrão mais comum é de proliferação mesangial, mas eu posso observar crescentes e cronicidade, como nesse caso. Raros casos podem evoluir com necrose fibrinoide. Eu tenho predomínio de IgA, mas eu posso ter outras imunoglobulinas e até C1q. Os depósitos são predominantemente subepiteliais, embora possam ser subendoteliais em alguns casos. Aqui o diagnóstico diferencial. O principal seria uma nefropatia por IgA, no geral após infecciosa em idade mais avançada. O paciente tem uma hematuria mais importante do que na IgA clássica e queda de C3, e maior incidência de um quadro mais agudo em detrimento da IgA clássica, que geralmente é um quadro mais arrastado, com exacerbações e remissões. Na histopatologia, por se tratar de relação com infecção, a infiltração neutrofílica é mais comum. O C3 predomina em relação ao IgA e imunofluorescência, e a imunofluorescência é mais intensa em alças, enquanto na IgA clássica é mais em mesângio. E os depósitos são predominantemente subepiteliais da eletrônica, enquanto na IgA clássica são mais mesangiais. Bom, isso é o que eu gostaria de passar por hoje. Espero que tenha sido proveitoso e estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, André. Está ouvindo? Estou sim. Pela excelente aula, certo? Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa de cunho prático, já que você mostrou a sua coloração pelo PLA2R hoje, que ficou lindíssima, né? Aí eu queria saber do ponto de vista prático, na vida real, porque se fala que às vezes você tem uma nefropatia por IgA primária e, ao mesmo tempo, o paciente tem uma doença que você não sabe se está relacionada a essa doença ou se é uma causa primária. Aí, na busca de diferenciar a IgA primária da IgA secundária, pensaram naquela coloração do KM55, que ele pega mais a IgA1 deficiente em galactose, portanto, estaria mais fortemente presente na IgA primária. Que isso aí eu só vejo nos artigos, a gente na prática não viu, e nem eu sei se no Brasil alguém faz. E se você tem alguma ideia, se isso tem alguma perspectiva promissora, se pode ajudar mesmo nas situações duvidosas ou não, porque marca também em algumas IgA secundárias, né? E se tem alguma outra perspectiva, né, na IgA que ajude, em alguns casos, a você saber se ela é uma IgA primária ou se é, por exemplo, se for um paciente hepatopata, né, um paciente que tem uma doença celíaca, obrigatoriamente ela vai ser uma secundária ou ela pode ser uma primária, já que são duas doenças de cunho autoimune que podem acontecer concomitantemente. Eu até cheguei a perguntar, recentemente, na verdade eu perguntei no ano passado, em 2 grupos de patologistas renais, do qual eu faço parte, se alguém fazia uso desse biomarcador. Se não me engano, o Stanley e a doutora Marlene, lá de Uberaba, falaram que tinham tentado uma situação, mas ele é de difícil validação, é caro, não é tão específico quanto parece na prática, então, de uma forma geral, eu não conheço colegas, pelo menos aqui
e a doutora Nídia Messias, onde eu fiz estágio fora, também ela não utiliza. Não era uma rotina quando eu fiz estágio fora também. Em relação a pistas para que eu pense mais em um quadro secundário do que uma nefropatia por IgA primária. No geral, na nefropatia por IgA secundária, eu tenho menos lesão glomerular. É um glomérulo praticamente normal, ou que tem um leve aumento de matriz, pode ser um glomérulo esclerosado, tem até um nome para essa entidade quando está relacionado à hepatopatia, que é a glomerulosclerose hepática. No geral, a deposição de IgA é mais fraca, ela é menor do que, ela é 2 cruzes ou menos, e não tem tanto C3 acompanhada. Obviamente que nenhuma dessas pistas, elas são absolutas, mas André, tá mudo. Você ativa o seu microfone? tá me ouvindo? Agora sim. Você me ouviu até quando? Desculpa.